Mas antes de falarmos de amor, é preciso falarmos de sofrimento. É muito complicado, às vezes, unir duas palavras difíceis, porque amor é tão sublime, é tão suave, é tão aveludado e sofrimento é tão espinhoso, não é? Mas a verdade é que nós precisamos refletir sobre essas duas pontas que circulam a nossa vida. E nós temos esse livro, que é a indicação na qual nós agora apresentamos, que é de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nos auxiliará, junto com este outro livro aqui, A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, para nós finalizarmos este encontro. E o que nós pensamos foi exatamente criar essa condição de que esses blocos, mesmo assistidos de formas separadas, eles possam ter um sentido e possam preencher dentro dos dias difíceis que nós estamos passando agora na atualidade, um elemento inovador que nos impulsione principalmente a ter esperança. A esperança é uma sementinha depositada com muita fé, com muito carinho, dentro de uma infinita condição de receber como se fosse uma terra adubada que é o coração para fazer florescer. A nossa alma, ela vibra através do coração e ela não vive sem as batidas deste órgão tão importante. Portanto, essa sementinha de esperança, a gente espera que no terreno que estava árido, ressequido e triste, possa encontrar um terreno extremamente preparado. E é por isso que nós vamos trazendo Leon Denis para falar um pouco desse sofrimento. Porque quando nós compreendemos o que é o sofrimento, o que é a dor que nos causa o incômodo e o desconforto, a gente pode estar abrindo verdadeiramente uma condição de alcançar o amor como uma pérola, como um diamante a ser lapidado, que na parte bruta poucas pessoas que não entendem, não sabem nem o que é, não dão nada por ele. Mas quando nós utilizamos de instrumentos adequados para fazê-lo brilhar, ele vale muito mais. Então a dor seria esse estágio, digamos assim, inicial de falta de conhecimento, de falta de concepção, de entendimento, que nos causa toda essa estranheza da vida. E que quando nós vamos nos lapidando, quando nós vamos tirando aquelas camadas, vai aparecendo uma pedra extremamente preciosa. Então Leon Denis diz o seguinte: é necessário sofrer para adquirir e conquistar. Adquirir o quê? O que é que nós adquirimos com o sofrimento? Conhecimento. Nós não temos condições de conhecer tudo, principalmente numa época onde a informação e a velocidade das redes virtuais, elas não permitem que a capacidade humana possa alcançar integralidade. Então nós temos que adquirir muito conhecimento. Jesus disse: busqueis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos adquirir conhecimento. Nós precisamos ter informação. Mas não adianta adquirir qualquer conhecimento e qualquer informação. A mentira é um conhecimento e é uma informação, mas ela não nos serve, ela não nos liberta. E quando Leon Denis diz que é necessário sofrer para adquirir e conquistar, todo sofrimento nós adquirimos uma experiência, um conhecimento. Nós estamos conhecendo nesses últimos dias o que é um vírus, como é que ele funciona, como é que a ciência chega a compreendê-lo e como é que nessa compreensão, ao conquistar esse conhecimento, ela ensina como lidar com essas doenças que são causadas por este minúsculo ser. E continua ele dizendo: os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas. Há como uma esteira luminosa que segue no espaço os espíritos dos heróis e dos mártires. É no sofrimento, enfim, que ele está nos chamando a atenção, que há uma movimentação, que há um deslocamento, que há uma procura. Essa procura, esse deslocamento, é a força do trabalho gerado em busca de algo. E eu espero que tudo isso que esteja sendo feito, não só nesse momento com o coronavírus, mas com todo o conhecimento, com toda a busca, toda a aquisição desse conhecimento,
para o progresso espiritual. Não nos serve todo o sacrifício para nada. Então, quando nós começamos a entender que a aquisição, a experiência e todo o lastro de condições nas quais nós vamos constituindo nessa vida para alcançar um patamar espiritual melhor, é uma conquista boa se nós utilizarmos de toda essa experiência para o bem, ou agindo no bem. E como é que nós agimos no bem? E aí Leon Denis, depois que fala do sofrimento, ele nos traz essa condição de pensar que não é o sofrimento em si a justificativa da vida, aquilo que vai fazer com que tudo se resolva. Porque o sofrimento, pelo sofrimento eu posso causar a mim, como a gente vê, as autoflagelações, e não contribui muita coisa. O sofrimento, ou aquilo que ele fala, que é o momento de adquirir e conquistar, ele só vem ou ele só faz sentido se todas essas interrogações na busca da verdade tiver um direcionamento capaz de nos fazer andar para frente. E ele diz assim: a todas as interrogações do homem, as suas hesitações, a seus temores, as suas blasfêmias, há uma voz grande, poderosa e misteriosa que responde: aprende a amar. O amor é o resumo de tudo, o fim de tudo. Dessa maneira, estende-se e desdobra-se sem cessar sobre o universo e a imensa rede de amor, tecida de luz e ouro. Amar é o segredo da felicidade. Com uma só palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo, do orgulho. Enternecerá os corações mais duros, mais refratários. É preciso a gente ir no Evangelho de Jesus para entender de que amor é esse que Leon Denis está falando. É daqueles em que enfrentaram uma realidade e mesmo assim, nessa realidade dura, teve como resposta o amor, as condições mais sublimes de atendimento e de respeito ao próximo. Ninguém sofreu mais do que o Cristo. Ninguém teve uma experiência mais dolorosa do que ele. E no processo reencarnatório, nós estamos assistindo quantas vezes os seus algozes, os que espetaram a lança, os que colocaram vinagre nas suas feridas, eles foram atendidos misericordiosamente por ele. Os que não toleraram a sua palavra de libertação porque achavam que estavam sendo, de certa forma, ameaçados no poder do Estado que estava sobre o poder dos romanos. Quantas vezes aqueles que o prenderam por força de uma lei do Estado, do próprio Império Romano, como soldado romano que foi atendido, e mesmo sabendo de todas as condições que lhe seriam impostas, ele abdicou de qualquer sentimento pessoal e dedicou-se para levar alegria e satisfação àqueles que estavam desesperados. Então o amor é uma sequência lógica depois do sofrimento. É um estágio da consciência em que nos elucida em qual lugar ainda estamos no mundo. Se a dor ainda nos chama mais atenção do que o amor, é porque nós não estamos em estágio de compreendê-lo. Mas aí fica a pergunta, se nós não nos proporcionarmos o momento do exercício do amor, mesmo sem compreender na sua completude, nós também nunca o alcançaremos. Vamos buscar o amor na condição mais sublime, dentro das nossas limitações espirituais, mas é um exercício. E o amor não é acusar o vírus de trazer a morte. Ele é apenas uma consequência das nossas relações que não estão alinhadas no bem.
é reflexo das consequências de tudo aquilo que caminhamos. E o homem do bem que já caminhou um pouco mais do que aquele que merece o vírus, por que ele sofre também? Porque as leis de Deus não são privilégio de uns em detrimento de outros. Se já avançamos em determinado aspecto no amor, não vamos reclamar, porque somos chamados também a sentir a dor com o irmão que está do nosso lado. O amor, em dias difíceis, é um instrumento para saber que só a Deus pertence a vida. E que a vida com Deus, mesmo não tendo controle sobre ela integralmente, quando nós nos aproximamos dele, nós nos doamos e sintonizamos a nossa consciência num estágio capaz de dizer que se eu já compreendi aquilo que Deus me pede, eu preciso um momento de dizer por que eu compreendi, como compreendi e fazendo ver, através do exemplo, a compreensão do como e do porquê nós estamos caminhando com o Evangelho. Essa é a mensagem que o Espírita tem que passar. Essa é a mensagem que o Espírita tem que vivenciar. E para terminarmos, concluirmos esse nosso encontro de forma diferente, eu fiz a prece no início. Faça a prece no final por nós. Que Jesus, em sua imensa bondade, nos dê força, coragem para vencer a realidade. E que, se já estamos trilhando no campo do bem, uma perspectiva de homem, vestindo o capacete da coragem cristã, que nós tenhamos força também para ajudar o nosso irmão e nos ajudar a vencer todas as realidades, estas e as que virão no futuro, de forma a termos a compreensão que não é o bem que nós estamos tentando conquistar que nos vai dar privilégio, mas é o bem que nós tentamos estudar e praticar, vai nos dar condições de ultrapassarmos as pontes de todas as dificuldades. Que Jesus nos abençoe e nos traga uma esperança imensa no nosso coração. Que possamos tolerar, que possamos praticar a caridade, sofrendo e sorrindo também, para encontrarmos no amor uma ponte para Deus. Muita paz a todos.